Amém, meus irmãos, shalom, muito bom estar com vocês aqui nessa sexta-feira do Repartir. Espero não somente compartilhar algo com vocês, mas nós também nos alimentarmos juntos, ok? Hoje nós estamos na sexta-feira da realidade energética e é a capacitação e frutos inéditos. Então, nós estamos falando aqui não de frutos que nós já vimos outras vezes, né? Nós estamos falando de frutos inéditos, frutos que aparecem pela primeira vez, né? E isso é muito poderoso porque acredito que não somente eu, mas todos nós aqui desejamos ver frutos inéditos. Desejamos a novidade de vida, né? E a novidade de vida é algo maravilhoso. A novidade de vida é também algo muito perseguido, né? A novidade de vida ela é atacada porque ela transforma, né? A novidade ela é um antes e depois. Eu gosto de ver a novidade de vida como um divisor de águas, né? O povo do deserto, quando foi liderado por Moisés, estavam de frente com o Mar Vermelho e o mar se abre, né? E aquele mar aberto gerou um antes e depois. Um antes do Mar Vermelho e depois do Mar Vermelho. Então eu vejo que o fruto inédito, ele é um antes e depois, né? Ele é realmente um acesso a uma novidade. A novidade de vida, ela é um antes e depois, né? E o tema de hoje, a gente está falando aqui da vitória antecipada. E aqui é muito interessante. Eu quero explicar depois isso para você. Declarada antes da batalha. Então a vitória, nós vamos vencer. Pensa dessa forma. Capacitando a paz em meio ao caos por quem venceu desde sempre. Aqui eu quero que a gente já dá o pontapé, lembrando, você vai passar por aflições, você vai passar por dificuldades. Eu tenho certeza que quando o Senhor ele diz que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos cenários contra nós, eu também quero ressaltar aqui quando Pedro ouviu do Senhor uma declaração que para mim é um pouco que tanto conflitante assim, né? Porque o Senhor chega para ele e fala assim: Satanás subiu ao céu, pediu para te peneirar. E daí Pedro poderia falar com o seu discípulo, né, Senhor? O Senhor obviamente não deixou. Aí Jesus ele na verdade fala: quando ele terminar de te peneirar, edifica teus irmãos. Então, é muito conflitante, né, com a nossa fé, as aflições que nós vivemos, porque nós vamos viver aflições e estamos destinados a viver realmente cenários conflitantes, né? Mas esses cenários conflitantes não são para nossa destruição, e eu quero te declarar isso. Ei, se você foi colocado diante de um grande muro, se você foi colocado diante de uma grande parede, se você foi colocado diante de um grande obstáculo, saiba que esse obstáculo não é para te destruir. E eu tenho certeza que esse obstáculo não vai te destruir. Esse obstáculo é realmente para que você possa enxergar pela fé. Enxergue pela fé. Aqui nós vamos falar a respeito de visualizar essa vitória, de você crer nessa palavra que vai te dar a conquista antes de você exercer a conquista. E isso não é uma palavra falando que o gigante é pequeno. Não se apegue a isso. Quando a declaração do Senhor vem, não é uma declaração de que o gigante é pequeno, não é uma declaração de que o inimigo ele é menor, ele é pequenininho. Não, a declaração do Senhor é que o inimigo é grande. Ele é realmente grande, mas Deus não enxerga ele como um inimigo grande. Deus não fala para ele que ele é grande. Nós não vamos enxergar os obstáculos falando que os obstáculos são grandes, falando que os problemas são grandes, falando que as aflições são muito pesadas. Não, apaga isso da sua mente. Guarda o seu coração e apaga isso da sua mente. Imagina se um gigante é grande para quem? Porque a palavra do Senhor fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o próprio filho, ele é por nós. Então pensa comigo, tá bom? Ele de cima vê a terra, o que é grande.
Para ele tudo é pequeno. Ele fala que as nações para ele são como gotas caindo do balde. Para ele não há nada sobre a terra que seja grande. Nada sobre a terra que seja grande. Porque ele é grande. Ele está no alto e por isso que ele é chamado de Altíssimo. Então, para Deus não existe nada superior a ele. Então, o que é um gigante? Um obstáculo grande? A gente pode falar quando nós estamos na nossa ótica. Mas nós vamos visualizar a vitória enxergando pelos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz que nós fomos feitos templo para que o Senhor morasse dentro de nós. Então, pensa comigo, se ele está falando que você é uma carcaça de barro e ele está morando em você, por que em vez de você enxergar pela carcaça de barro, você não enxerga pelos olhos de Deus que está dentro de você? Por que ao invés de olhar com o carro, com os olhos do carro, você não olha com os olhos do piloto? Porque aos olhos do piloto, você vai conseguir antecipar a vitória pela palavra que você recebeu, como Josué e Caleb. Eles anteciparam a vitória pela palavra que receberam. Fala assim, fiquem quietos, falou para os príncipes. Porque nós vamos entrar e vamos comê-los como pão. Nós temos uma palavra profética, nós temos uma palavra de acesso. Então, os inimigos, não é que eles são pequenos. De novo, não estou dizendo que aquilo que você está enfrentando é inválido, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que aos olhos do teu Deus é um problema pequeno. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o seu problema, que para você é grande, quando você olha por fora, quando você olha aos olhos de Deus, o seu problema é pequeno? Então, que nós possamos caminhar olhando pelos olhos de Deus, todas as adversidades, todos os problemas que aparecem, para que nós venhamos enfrentar, porque as leves e momentâneas tribulações vão produzir para nós um eterno peso de glória, ok? Então eu quero declarar que você vai vencer esse mundo, você vai vencer a oposição que esse mundo faz, tentando te trazer para baixo. Lembra quando o filisteu, o Golias, ele chegou e começou a afrontar o povo de Israel? E ele começou a falar assim, cadê quem de vocês, esse seu Deus e não sei o quê? E começou a tacar pedra, tacar pedra. E quando eu falo tacar pedra é palavra, né? Começou a afrontar. E quando Davi chegou, Davi falou assim, quem é esse filisteu incircunciso? Primeiro, ele já mostrou que ele não tinha aliança. Ele olhou com os olhos de Deus. Ele olhou com os olhos de, meu povo tem aliança, esse povo não tem aliança. Então ele falou assim, quem é esse povo sem aliança? Então ele está olhando com os olhos de Deus. Ele vai pra cima pra derrubar o gigante, não porque o gigante é gigante, ele não olha com isso, tanto que quando ele vai botar a armadura, ele fala assim, eu não vou botar armadura nenhuma, porque a armadura não cabe nele. Ele vai só com uma funga e pedra. Então a vitória é dada pra Davi, não porque Davi era o cara, não porque Davi era fora da curva, Davi sabia lutar muito, Davi lutou Kung Fu durante 26 anos, Davi fez Muay Thai durante não sei quantos anos, Davi fez tiro ao alvo durante 36 anos, foi por isso que ele derrubou Golias. Não é isso, cara, não é o seu tempo de marketing, não é o seu tempo de vendas, não é o seu tempo de experiência, não é os seus encargos, o seu cargo, não é a Bíblia que você carrega, não é isso. É a presença do Deus vivo te dando sustento para conquistar. É Deus em você. Porque a própria Bíblia, quando ela é lida na letra, ela mata. A Bíblia, na letra, mata. É o que a palavra diz. A letra mata. Mas o Espírito, ele vai vivificar. Porque é Deus que traz esse encargo de vida. Quantos ateus leram a Bíblia inteira? A letra. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você acessa na dimensão do Espírito, a Bíblia, ela ela te transforma, cara. Então, a ótica que eu estou dizendo aqui é para que você enxergue com os olhos de Deus.
A Bíblia vai fortalecer a sua mente para enxergar com os olhos de Deus. A Bíblia vai te elucidar para você enxergar com os olhos de Deus. Só que você não tem que estar preso à letra, porque a letra mata. Às vezes uma discussão teológica mata a comunhão com o irmão, mata os testemunhos do corpo de Cristo, porque um sabe mais do que o outro, porque um quer mostrar que é o cara, porque um quer mostrar que já foi alguma coisa. Esse não é o nosso coração é servir ao Senhor, estando aberto para que Ele faça através da nossa vida. Essa é a realidade do que nós vamos carregar. Por isso que a nossa visualização, ela é com os olhos de Deus, ok? E sinônimo de vitória não é conta financeira gorda. Lembra disso. Porque você acha porque Geazi foi lá buscar os tesouros lá? Entendeu? Porque Eliseu não dava mesada para Geazi. Eliseu não dava mesada para Geazi. E Eliseu também não estava preocupado. Porque ele entendia as dinâmicas espirituais. Mas, quando Naamã trouxe aqueles presentes e brilhou os olhos de Geazi, quando brilhou os olhos de Geazi, Geazi vai atrás do dinheiro. Ele se desfaz daquilo que era o espiritual e se apega àquilo que é material. E esse apego é para mostrar que Naamã, com todo o seu dinheiro, ele era leproso e precisava ser limpo do seu ego para conseguir manifestar a realidade de uma transformação. Enquanto Eliseu, que pode ser tratado como um cara que não tinha nada, como um cara que não tinha conquistas financeiras, como um cara que não tinha dinheiro na conta, como um cara que não tinha o recurso, ele não era o cara que tinha ali dinheiro para dar e vender, dinheiro para entregar, para distribuir, mas ele era um homem de Deus. Ele era um homem consagrado ao Senhor. Ele era um homem guiado pela palavra de Deus, um homem profeta. Então, há uma discrepância enorme quando nós comparamos e dividimos aqui o que é sucesso. Porque sucesso não é o que é desse mundo. Sucesso é vencer esse mundo. Sucesso é vencer as cobiças. Sucesso é vencer as necessidades. Sucesso é vencer a pressão. Sucesso é vencer a sombra. Sucesso é vencer e produzir o testemunho. Então, João capítulo 16, versículo 33, diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é nossa fé. Lembra quando Abraão ele recebeu de Deus uma confirmação, porque Deus já tinha falado de que ele seria pai de uma numerosa nação. E falou assim, olha para o céu, era de dia isso. No contexto bíblico era de dia. Olha para o céu, conta se pode as estrelas, assim será a sua descendência. Ele olhou e ele sabia que tinha estrela no céu. E a palavra do Senhor fala que ele creu. E quando ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. Acreditar, quando não tem motivo para acreditar, é uma obra que acrescenta justiça sobre você. Você não fez alguma coisa, você acreditou. E crer já é fazer. Acreditar quando Deus fala já é um caminho de realização. Acreditar quando Ele declara já é um caminho de realização. Então, quando o Senhor diz que nós estamos guardados por estar nele das aflições, porque
Dentro de nós somos renovados, mas nós somos aflitos pelos cenários. Nós não somos desamparados. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Então os cenários de pressão, eles vêm para tentar nos desalinhar, mas a palavra do Senhor, você vai olhar com os olhos de Deus. O fruto inédito vai aparecer para você e você vai olhar para o fruto inédito com os olhos de Deus, não com os teus olhos. Filipenses no capítulo 4 e no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, eu quero que nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, não sei que horário você está assistindo isso daqui, eu quero que o teu coração seja elevado para entender que você passa por aflições, que você passa por momentos de tribulação, que você passa por circunstâncias que são às vezes prejudiciais para você, mas toda leve e momentânea tribulação vai produzir para você um eterno peso de glória. E essa leve e momentânea tribulação, essa aflição, você precisa olhar com os olhos da fé. O que vence esse mundo é a sua fé. Se você não conseguir ter luz, e caso a luz que é em você se torne trevas, que grandes trevas serão? Você precisa olhar com os olhos da fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A paz que excede todo entendimento guardará o coração, guardará o entendimento. E eu não estou dizendo que é uma coisa fácil isso que eu estou falando com vocês. Não é fácil, porque envolve autorrenúncia, envolve deixar de lado uma natureza, deixar de lado traumas, deixar de lado más vivências, abraçar realmente um novo significado, ressignificar a história. E realmente você está aberto para viver a vontade de Deus. Ok? É para você, eleva a nossa mentalidade, Senhor. Eleva os nossos olhos, eleva os nossos ouvidos, eleva a nossa mente. Eleva-nos para que nós possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Eleva realmente a nossa voz para que nós sejamos transformados pela semeadura da palavra. Que nós sejamos transformados pela vivência do teu lado. Que você possa ser transformado pela presença do Senhor. Então, vitória antecipada, que declara antes do fim da batalha, que é a visualização. Você precisa ver sua vitória antes dela acontecer. Você precisa ver a vitória antes que ela aconteça. Enxergue a vitória antes dela acontecer, capacitando a paz em meio ao caos. Capacitando essa paz em você. Por quem venceu desde sempre. Davi ele não venceu porque ele era bom, lembra disso. Davi não venceu porque ele era o cara. Davi venceu porque ele estava debaixo da direção de Deus. Davi venceu porque ele estava debaixo da força do Senhor. Ele estava debaixo da constituição do Senhor. Amém? Eu quero que você, debaixo dessa palavra, que você também exerça aí a sua comunhão com o Senhor e faça a sua oferta. Oferte nessa casa, oferte realmente nas pessoas que estão movimentando aquilo que é a obra de Deus. Peço que nessa comunhão poderosa você possa estar entrelaçado em uma só alma, né, com a obra de Deus, e faça a sua oferta, não deixe de fazer sua oferta. Sua oferta ela é muito importante naquilo que é a movimentação do reino de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com frutos inéditos. Eu tenho certeza que você vai viver toda a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai elevar o seu pensamento, seu entendimento.
Eu tenho certeza que se você se posicionar debaixo da palavra e da obediência, você vai viver toda a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para sua vida. Eu tenho certeza disso, tá bom? Que Deus te abençoe, te fortaleça e te dê a paz. Foi muito bom estar contigo. Fique com Deus. Shalom, shalom. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te louvo nesse dia, Senhor, nessa sexta-feira, Senhor. Nesse dia 24, poderoso, Senhor, de um governo estabelecido, Senhor. De 24 anciões que te adoram 24 horas por dia, Senhor. A mesma uma adoração contínua, Senhor. A mesmo, Senhor, um cuidado teu contínuo conosco, uma reciprocidade contínua, Senhor. E nessa sexta-feira, Senhor, dessa realidade energética, Senhor, quero declarar essa realidade, Senhor. Quero declarar essa energia que nos energiza, Senhor, para viver, Senhor, essa vitória antecipada, Senhor. Para viver, Senhor, aquilo que o Senhor declarou antes do fim da guerra, porque todas as coisas o Senhor já sabia. Tudo veio de ti, tudo volta para ti, Senhor. E nós reconhecemos isso, Senhor. Reconheço isso nesse dia, Jesus. Ó, Senhor Jesus, entendendo que todo o sofrimento, Senhor, que passamos, Senhor, nessa terra, Senhor, é um sofrimento para receber renovação, é um sofrimento, é uma batalha para que possamos crescer em Ti, Senhor. Esse é o verdadeiro significado do sofrimento, Senhor Jesus. Esse é o nosso lugar de viver uma vitória antecipada, de desfrutar daquilo que já é. O Senhor não está limitado a um tempo, Senhor. O Senhor é, e por isso a vitória já era sua, né? Aquele momento do lavar dos pés, Senhor. Que possamos viver essa realidade nos cenários, nos eventos que nós enfrentamos, vivemos, Senhor. Possamos enxergar a vitória antecipada, viver a vitória antecipada, Senhor. Capacitando a paz em meio ao caos, em meio às traições, Senhor Jesus, por meio de Ti que venceu desde sempre, Senhor. Como o Senhor mesmo disse que lavou os pés, nós também devemos lavar os pés uns dos outros e promover e capacitar a paz em meio ao caos. Não validar, não fazer, Senhor, acepção por uma visão que possamos ter dos cenários, não fazer acepção ou deduções por saber dos cenários e saber das batalhas existentes, ver o caos existente, Senhor, mas simplesmente, Senhor, viver a vitória antecipada, Senhor, dessa declaração que o Senhor fez, que nós vamos lavar os pés em meio a esse caos, porque vamos viver essa vitória antecipada por meio do Senhor que já viveu ela e nos deu acesso a ela, Senhor, entendendo que sempre vai ter um refúgio, Senhor, em meio a esses lugares que é o nosso espírito, que possamos sempre voltar a nossa mente para o nosso espírito, Senhor, sempre voltar, porque é somente no espírito que estamos conservados, protegidos, Senhor, conservando a experiência do amor a Ti, do amor ao testemunho, Senhor, escondidos, nós estamos resguardados, Senhor, de qualquer ataque, de qualquer caos, é no Espírito e por meio do Espírito, Senhor, que somos renovados, que podemos lavar os pés uns dos outros, Senhor, não é pela carne, não é pela alma, não é pela vida da alma que nós conseguimos, Senhor, viver essa vitória antecipada, mas sim por esse Espírito soberano, Senhor. Ó Senhor Jesus, somos chamados para sofrer como o Senhor sofreu, Senhor, e deixar e expressar o Teu exemplo, expressar Cristo. Essa é a nossa realidade nessa terra, Senhor, que possamos voltar essa consciência hoje, Senhor, de não olhar, Senhor, não desanimar, Senhor, pela batalha, por aquilo que estamos enfrentando, Senhor, pelo caos, não, Senhor, porque embora o nosso homem exterior ele possa ser consumido, o nosso homem interior ele é renovado dia após dia, Senhor, só leve e momentânea tribulação, Senhor, e essas tribulações vão produzir peso eterno de glória, como o Senhor produziu um peso eterno de glória, que se estende até os dias de hoje para nós. O Senhor mesmo venceu todas as coisas, e é por isso que nós seremos em Ti, Senhor, mais que vencedores por aquele que nos arregimentou
Aleluia, Senhor, esse que nós somos, Senhor, nesse dia, Senhor, nos faz enxergar, Senhor, essa alegria proposta, Senhor, nos faz enxergar esse alvo. Senhor, não nos deixe nos levar pela nossa carne, porque a nossa carne é fraca, Senhor, mas queremos nos apossar, Senhor, nós queremos nos revestir do Espírito, porque o Espírito está pronto, e que o Teu Espírito em nós vença todas as coisas, vem vencer em nós, Senhor, todas as exclusividades, Senhor, o pender da carne por interesses, Senhor, em conexões, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todos os interesses nesse mundo, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos desejos de se sobressair nesse mundo, Senhor. Livra-nos de Mamon, de Eros, Senhor, do ego, Senhor. Mamon que quer nos seduzir, Senhor. O Eros que nos quer desviar e iludir, Senhor. E o ego, Senhor, que quer nos fazer triunfar, um triunfo falido, Senhor. Nós não queremos esse triunfo falido, Senhor. Nós queremos a Ti, o único e verdadeiro Senhor, a única vitória real e a vitória que é verdadeira, que leva para a eternidade, que produz fruto para a eternidade, Senhor Jesus. Essa é a única vitória que nós queremos, essa é a vitória antecipada de quem é mais que vencedor. E nós queremos essa vitória antecipada declarada antes do fim da batalha, porque nós vivemos e nos movemos no espírito profético, Senhor. Ativa o espírito profético dos meus irmãos para profetizar e entender a cada momento que está enfrentando, para viver a alegria e o gozo que é estar em meio ao caos, mas está cheio de paz. Estar em meio ao caos, mas está cheio de alegria do Espírito. Estar em meio às guerras e ataques, mas ter um refúgio no Espírito, Senhor. Que cada um hoje, Senhor, possa receber dessa palavra, receber desse repartir, Senhor, e viver essa alegria, Senhor, e poder repartir com os outros essa realidade energética, Senhor. Poder expressar essa realidade energética por onde passar, Senhor, com capacitados e com frutos inéditos, gerando para Ti, gerando para a eternidade, gerando para aquilo que realmente vale a pena, que é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Te amamos, Senhor, eu Te amo, Senhor, Te louvo e Te agradeço por essa palavra, ó Senhor Jesus, amém, amém, amém. Ensina-me a contar os meus dias, quero embarcar nos 4 cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias, para Te gerar o melhor fruto, sendo intensa por Ti, és pleno pra mim. Assim sou mais que feliz.
Faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey! O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz, se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva retidão para os homens retos,
protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos